Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu, que é o mesmo aqui chamado no Evangelho de Natanael. O Senhor, como fez com este apóstolo, nos chama para poder vê-lo, nos chama para poder diante dele nos encontrarmos. A nossa vida precisa sempre estar diante da presença do Senhor, porque nós temos sede dele, nós temos necessidade do Senhor, nós precisamos dele na nossa vida. E às vezes nós não conseguimos reconhecer, não conseguimos ainda dar voz a esta nossa sede que está aqui dentro do nosso coração. Mas a verdade é, como diz Santo Agostinho, nós não encontramos repouso nesta vida enquanto nós não descansamos no Senhor. Como diz no Salmo 27, no versículo 8, nós queremos ver essa face de Deus. Às vezes nós o procuramos em tantos lugares, nós o procuramos nos prazeres, procuramos o Senhor nas pessoas, nos objetos materiais, mas o Senhor tem algo ainda muito mais profundo para nós, que não são as criaturas dele, mas é ele mesmo. O Senhor, ele se revela em toda a criação. Nós que estamos aqui na Serra da Piedade, um lugar muito belo, um lugar com uma natureza esplendorosa. A natureza é uma criação do Senhor. O ser humano é uma criação do Senhor. A inteligência, a ciência, os objetos são também criações do Senhor. Mas o Senhor quer nos dar algo que é ainda mais profundo. O Senhor quer se dar Ele mesmo. O Senhor, Ele quer, enquanto Criador, se revelar a nós, como Ele se revelou a São Bartolomeu. Os versículos anteriores, que não foram narrados na liturgia de hoje, ainda no capítulo 1 de São João, Pedro e André se encontram com o Senhor e anunciam para Filipe que encontraram o Messias. E Filipe, então, tendo se encontrado com Jesus, agora anuncia para Bartolomeu: olha, nós encontramos aquele no qual a lei e os profetas anunciaram, nós encontramos Jesus de Nazaré. E ele dá uma resposta muito interessante: pode vir boa coisa de Nazaré? Às vezes nós também nos colocamos diante da presença do Senhor com essa incredulidade. Nós podemos estar aqui diante dele, que se revela a nós pela palavra e se revelará na Eucaristia, mas podemos nos colocar diante dele com incredulidade. Pode vir boa coisa de Nazaré? Será que de fato este homem que estamos aqui buscando é de fato Deus? É de fato o Senhor?
E Jesus se revela para Bartolomeu, mostrando para ele, sim, eu sou o Senhor. Jesus mostra que, ali por meio de um dom de ciência, mostra que estava sempre olhando a vida de Bartolomeu. E Bartolomeu reconhece isso porque Jesus vê que Bartolomeu está debaixo de uma árvore e ninguém sabia que ele estava ali. Somente mesmo alguém que teria uma visão sobrenatural podia conceber que Bartolomeu estava naquele lugar. E então, diante desta resposta, Bartolomeu faz uma confissão dizendo que ele era o Senhor, ele era o esperado, mas Jesus mostra para ele que ele é muito mais do que alguém que tem uma visão sobrenatural das coisas. Jesus mostra para ele que ele é Deus. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Para que nós possamos entender este último versículo, precisamos nos lembrar lá de Gênesis, no capítulo 28, do sonho de Jacó. Jacó, quando vai dormir, tem um sonho em que ele vê o Senhor no céu e uma escada onde os anjos subiam e desciam. E então, Jacó, diante deste sonho, fica meio pasmado e reconhece: esse lugar é o lugar da revelação de Deus. Esse lugar é o lugar da casa de Deus. E aqui Jesus está fazendo a mesma referência. Olha, Bartolomeu, você não está diante de um homem que tem só uma visão espiritual. Você não está diante de um profeta. Você não está diante de um homem qualquer. Você está diante daquele que é Deus e se fez carne e habita dentre o seu povo. É o que diz no prólogo de São João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e está aqui no nosso meio. E Bartolomeu faz essa experiência de encontro com Jesus. De encontro não com um homem, mas com Deus que vem ao nosso encontro. Nós todos somos por Ele hoje convidados a vir e ver. Nós somos convidados pelo Senhor a olhar para Ele que se revela na palavra e ver aqui não só um conhecimento, não só uma ideologia, não só algo doutrinário, mas ver aqui a presença do Senhor que se revela a nós. É por isso que nós estamos aqui celebrando essa Santa Missa. Nós queremos ver o Senhor. É por isso que nós nos colocamos diante deste altar a celebrar a Eucaristia, porque neste pão e neste vinho nós queremos ver o Senhor. Nós precisamos de encontrar com o nosso Senhor e nós somos impelidos por esse desejo que se faz presente no nosso coração. Ver o Senhor. Quando nós vemos o Senhor, nós não só vemos e vamos embora, mas nós vamos nos tornando discípulos. O discípulo, ele não só vê, mas ele permanece nele. Nos versículos anteriores, quando André e Pedro perguntam para Jesus: onde moras? É muito mais do que saber onde é a casa de Jesus. Mas esses apóstolos querem saber como é a vida de Jesus. Como é que ele age, como é que ele segue os seus caminhos, porque nasceu no coração daqueles apóstolos o desejo de viver uma vida semelhante à que ele vive. Quando nós nos encontramos com o Senhor fazendo essa experiência, nós queremos permanecer nele. Nós queremos seguir os seus caminhos. Nós queremos fazer a vontade dele na nossa vida. E esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Ver o Senhor não pode ser o nosso ponto final. Tal como nós buscamos um prazer, quando nós buscamos algo, aquilo depois que se realiza, acabou, nós não queremos mais. Se eu estou com vontade, por exemplo, de comer um doce, eu vou, como e pronto. O desejo normalmente ele cessa. E se não cessar, você come doce um dia, 2 dias, 3 dias, mas aquele desejo acaba e voltará talvez futuramente. Mas aquele que faz a experiência com Deus, porque essa experiência é tão profunda e tão essencial, esse desejo não passa.
Nós queremos ficar com Ele. Nós não só queremos vê-lo, mas nós queremos permanecer com Ele, fazendo aquilo que Ele faz, vivendo como Ele vive. Os apóstolos fizeram essa escolha pelo Senhor. O Senhor se revelou a eles, eles aceitaram essa revelação e quiseram permanecer no Senhor. Todos somos chamados a essa vida de discípulos. A ouvir da Sagrada Escritura o que Jesus nos ensina e a colocar em prática os seus mandamentos. A ficar junto com Ele fazendo o que Ele faz, amando como Ele ama, acolhendo como Ele acolhe, buscando e anunciando a paz que Ele anuncia. Permanecer no Senhor. E por fim, o terceiro passo da vida do discípulo é o testemunho. Pedro e André viram o Senhor, permaneceram no Senhor e depois testemunharam este Senhor para Filipe. Filipe fez a mesma coisa e testemunhou que Jesus, o Salvador, estava ali contando isso para Bartolomeu. E hoje nós estamos aqui ouvindo desta liturgia, enquanto eu falo para vocês, mas todos nós aqui batizados temos a mesma condição de testemunhar o Senhor com a nossa própria vida. Como se diz na primeira carta de João, nós anunciamos a vocês aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos do verbo da vida. Somente aquele que faz experiência, que convive, só aquele que conhece de fato o Senhor, pode testemunhar aquilo que Ele é. Pode falar sobre o que é ser um discípulo. Essa é a nossa missão. Vimos o Senhor, permanecemos nele e agora temos autoridade para poder anunciá-lo. Jesus já diz isso para Bartolomeu antes mesmo dele começar o seu caminho. Eis um homem verdadeiro onde não há hipocrisia. Eis um homem que tem autoridade, que vive aquilo que acredita. Bartolomeu está dando aqui o pontapé inicial da sua fé, está vendo o Senhor, mas é como se o Senhor já professasse sobre ele: olha, Bartolomeu, eu estou me revelando a você, você está acolhendo esta revelação, você estará junto comigo, caminhando comigo, eu serei o seu mestre e eu vou te enviar como apóstolo, para que você dê testemunho a tantas outras pessoas de que vale a pena vir ao meu encontro, de que é essencial estar junto a mim, de que o reino dos céus é um presente a todo aquele que teve a ousadia de vir e ver o Senhor. Neste instante em que nós nos encaminharemos para a liturgia eucarística, que possamos fazer esta mesma experiência, recordando-nos inclusive de São Tomé. São Tomé precisou ver para crer. Mas quem é que não precisa ver para crer? Que nós possamos olhar para o Senhor que estará neste pão e neste vinho e que nós possamos acreditar que o Senhor de fato se fez carne, habitou entre nós, aqui nesta casa de Deus, Ele está aqui, se revela a nós. Que nós possamos olhar para este pão e não mais ver o pão, mas ver aquilo de fato que Ele é. O Senhor está presente no nosso meio e Ele está aqui para saciar a nossa sede, nos chamando a permanecer com Ele e a testemunhar o seu amor. Num instante de silêncio, entregue a sua vida a Deus, dizendo sobretudo para Ele: Senhor, eu vim para poder encontrá-lo. Eu vim para poder permanecer em Ti. Eu vim para, vendo e permanecendo, testemunhar o seu amor. Coloquemo-nos de pé
e ofertemos ao Senhor as nossas preces. A cada